Passando de tema aqui, na nossa pauta, uma informação que vem lá do UOL, apuração do Éder Traschini. São Paulo já teria avisado a diversos agentes e empresários que está aberto a propostas nesta janela de transferências, pois precisa negociar ao menos um jogador. O Tricolor necessita fazer uma grande venda para equilibrar as contas do ano. Para o clube, um negócio pequeno não resolve a situação. Ainda que os valores referentes a Nestor e Galopo caiam na conta do São Paulo no meio deste ano, o clube ainda vê uma venda como necessária. O principal objetivo do Tricolor é fechar o ano no azul. Importante. O orçamento da temporada prevê a arrecadação de 155 milhões de reais com vendas de jogadores. Até aqui o São Paulo soma 85 milhões, com as saídas de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e também Eric. 85 milhões com esses 5 jogadores. E precisa de mais... Qual que é a conta? Eu não sou muito bom de matemática de cabeça. 155 menos 85. 70? Exato. 70 milhões. Então, eu achei que você estava perguntando para você mesmo e fazendo a conta de cabeça. Você estava perguntando para mim, né? Tava pedindo a sua ajuda, mas deu certo. Eu estava aqui fazendo a conta no dedinho aqui. 70 milhões, então. Preço de 70 milhões uma venda no meio desse ano. O Kaique Silva já teria avisado ao mercado que precisa negociar esse jogador. Pelo menos isso não é segredo, né? Pelo menos isso existe transparência por parte da direção. Nas entrevistas recentes que concederam, né? O Casares concedeu uma entrevista para a Prício Orães lá na TNT. O Belmonte concedeu uma entrevista para o André Hernan no UOL e para mim na Transamérica, e nessas 3 entrevistas eles deixaram muito claro que isso aconteceria, que o São Paulo vai precisar vender. A conta é a seguinte: o São Paulo vai precisar vender de todo jeito. O São Paulo precisa vender. Agora, se for para chegar jogador, obrigatoriamente vai ter que sair jogador para poder abrir a folha salarial. Então, se chegar um jogador, obrigatoriamente precisarão sair uns 2. Se chegar 2 jogadores, obrigatoriamente vai precisar sair uns 3. De repente, até uns 4. Então, a expectativa é de que, de repente, não chegue nenhum. De que, de repente, essa busca por um centroavante sem contrato, experiente, para poder não pagar nada de direitos, né, do jogador, para poder contratá-lo, de repente essa busca ela fique para depois, e o São Paulo toque a temporada com André Silva e Rian. Né? Até porque eu acho que já está de bom tamanho, eu não mexeria. Se fosse para ter uma terceira via, uma terceira opção como centroavante, eu pensaria no Luciano. Obviamente, mudaria a característica do ataque, mas pensaria no Luciano posicionado ali como último homem de ataque. Mas, enfim, isso é um papo para poder explicar depois com mais detalhes, falando um pouco mais taticamente do time, né? Agora a gente está falando do lado financeiro. Mas, basicamente, a engenhoca financeira do São Paulo vai ter que ser essa. E todo mundo já sabia que o São Paulo ia precisar fazer uma grande venda. Se for uma grande venda, de repente dá para ser 1 por 1, né? Chega um jogador para poder repor essa lacuna do Caleri e o São Paulo negocia algum jogador, mas aí precisaria ser um jogador de renome. Qual seria esse jogador hoje de renome? Me ajuda a pensar aqui, Boni. Qual jogador hoje do elenco do São Paulo de renome que renderia uma boa grana ao clube? Só a molecada, né? Acho que só a molecada. Talvez o Rian não está sendo utilizado, mas segundo a postura da diretoria, fala que quer a permanência dele para que ele mature no clube. Hoje, pelo que ele apresentou no profissional, até pelas oportunidades que teve, não renderia a grana do potencial dele. Um negócio com a grana do potencial dele é praticamente impossível. Talvez um valor que seja honesto, justo. Talvez o Matheus Alves, né? Matheus Alves, um jogador que pode ser mais visado no mercado, teve oportunidade. E outra, eu acho que é o jogador mais substituível da molecada, o Matheus Alves. Sim. O Lucas Ferreira é o menos substituível, é difícil você achar um jogador de velocidade de 1 contra 1 e agressivo como é o Lucas Ferreira. E o Matheus Alves o mais substituível, porque você pode ter construindo por dentro o Lucas, pode ter construído por dentro o Oscar, e na cabeça do Zubeldia, não na minha.
na cabeça do Zubeldia você também pode ter o Luciano por ali. Apesar de não gostar definitivamente do Luciano saindo da área, distanciando da área para vir armar o time. Para mim, ele mais atrapalha do que agrega. Mas na cabeça do Zubeldia, que repete o posicionamento dele ali por diversas vezes, talvez seja um pouco diferente o pensamento. Enfim. Matheus Alves, talvez o Pablo Maia. Estou pensando aqui em potenciais jogadores. Talvez o Pablo Maia já se pensou, já teve proposta imediatamente recusada do São Paulo no começo do ano. Também era uma proposta nada vantajosa financeiramente, que era o Arboleda. Né? Eu não abriria a mão do Arboleda nessa altura da temporada. Mas o ponto é, o São Paulo vai precisar abrir mão de algum jogador importante do elenco, importante para a formação do elenco para o restante do ano, restante de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, para poder pagar as contas. O ponto é, o São Paulo vai precisar, meio que aquele termo que a gente usa, o São Paulo vai ter que vender o almoço para pagar a janta. E isso é complicado. De repente sai algum jogador que seja um pilar do time, né? Por sorte, o São Paulo encontrou o Marcos Antônio jogando bem, né? No caso, por exemplo, de vender o Pablo Maia. Então, vamos ver qual vai ser a engenharia financeira e qual vai ser o jogador utilizado nesse mercado.